Marcelo Gallardo, Eduardo Cudê, Rogério Ceni, Thiago Nunes. Eles e outros técnicos já utilizaram o sistema 4-1-3-2 como plataforma base de jogo. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse sistema tático e fazer algumas considerações sobre ele. Se você gosta de vídeos sobre futebol, recomendo que você clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva caso não seja inscrito, porque frequentemente nós postamos vídeos como esse, trazendo esse tipo de conteúdo, e a nossa proposta é te mostrar uma nova visão sobre o futebol. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Dentro desse sistema, obviamente, a gente tem 4 defensores, um jogador um pouco mais à frente, 3 meias e 2 atacantes. Pensando na característica de cada um dos jogadores, a gente tem a função do goleiro podendo ser uma função padrão e a dos 4 defensores sendo também funções padrão. Os 2 zagueiros sendo naturalmente 2 zagueiros e os laterais também sendo laterais como em qualquer outro tipo de sistema e com as possíveis variações que os outros sistemas também têm. Já esse jogador aqui que atua na frente da linha defensiva, né, o primeiro volante, ele é um jogador que precisa ter uma certa versatilidade, mostrando capacidade tanto para jogar nas costas de uma linha de marcação, jogando aqui no caso na frente dos zagueiros, já que na maioria dos times que usam esse sistema eles liberam um pouco mais os laterais para subir um pouco mais e deixar esses 3 jogadores, os 2 zagueiros e esse primeiro volante, mais responsáveis por fazer essa saída de bola. Então esse camisa 5 ele tem que ter, como a gente falou, tanto essa característica de conseguir jogar nas costas de uma primeira linha de marcação e também receber essa bola de costas para girar antes da linha de meio campo do time adversário, ou até mesmo em alguns casos, caso seja necessário, ele baixar entre os zagueiros para fazer essa construção, ou como muita gente chama também a primeira fase de ataque. Então é bom que esse jogador tenha essa capacidade de variar entre essas duas possibilidades de exercer a função. Já subindo um pouco mais aqui para a linha dos 3 meias, quando a gente fala desse jogador mais central dessa linha, no caso aqui o camisa 8, normalmente ele reúne capacidades, competências mais próximas a um segundo volante, tanto que a gente colocou aqui no exemplo o camisa 8. Então ele tem que ter a capacidade de recuar aqui para ajudar de repente na saída de bola, e como ele atua um pouco mais centralizado, ele pode fazer isso para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Além disso, é bom que ele tenha a capacidade, nessas competências de atuar entre as linhas do adversário, tá? Que é uma região com muita pressão e, consequentemente, por atuar nessa região, o ideal é que ele tenha competências para receber essa bola de costas e girar. Então, já é uma demanda um pouco mais específica que esse jogador também tem que ter. E outra coisa também que ele tem que reunir é essa capacidade de muitas vezes atacar o espaço e pisar na área para, de repente, finalizar, por exemplo, uma jogada pelas laterais ou até mesmo uma jogada que venha pelo corredor central. Já os 2 meias aqui, mais laterais, normalmente são pontas que são adaptados a essa posição. E geralmente são jogadores que são exigidos tanto para atuar um pouco mais aberto, muitas vezes levando aqui numa situação de 1 contra 1 com o lateral adversário, principalmente quando a jogada acontece no corredor correspondente ao que eles são responsáveis. Então, por exemplo, o camisa 7 aqui que atua mais pelo lado direito, quando a jogada acontece pelo lado direito, ele pode ficar responsável por ser o jogador de amplitude aqui desse lado, claro, dependendo também da função do lateral direito, no caso, o lateral que esteja jogando do lado dele, e do lado esquerdo a mesma coisa. Porém, esses jogadores de lado, eles também, geralmente, são exigidos quanto à capacidade deles jogarem por dentro, porque se o 11 aqui nesse caso, que é o jogador mais do lado esquerdo, tiver aberto aqui pela ponta, o camisa 7, que é o meia do lado direito, normalmente ele fecha um pouco mais. E aí, se essa jogada é virada, né? Se essa bola, durante essa tentativa de criação de jogada, o ataque é reiniciado e essa jogada é virada aqui, muitas vezes ele vai ser opção de passe no espaço entre linhas do time adversário. Então ele tem que ser apto a jogar também nessas regiões um pouco mais centrais e também jogar muitas vezes de costas para o gol. Então, geralmente é exigido deles essa dupla função, tanto de poder jogar bem aberto, quanto de jogar por dentro, ainda dentro do mesmo jogo. E quando a gente fala dos 2 atacantes, a gente também pode ter ali uma variabilidade, porque podem ser até 2 centroavantes mesmo, ou podem ser 2 jogadores um pouco mais móveis, abrindo espaço para que esses companheiros que vêm de trás possam invadir a área, no caso que a gente está citando aqui os 3 meias, ou pode ser um jogador mais centralizado, um jogador mais centroavante e um segundo atacante, muitas vezes até sendo um meia camisa 10 de fato. Tanto que se a gente for pegar alguns exemplos de times que atuaram aqui no Brasil jogando num 4-1-3-2, como a gente pode falar ali do Inter na época do Cudê, que tinha inicialmente o Gallardo atuando nessa função, que na época ainda era um jogador ali que era conhecido por ser um camisa 10, atuando ao lado do Guerreiro, e aí o Gallardo virou um camisa 9 depois da lesão do Guerreiro naquela época, e aí ele acabou assumindo a função do Guerreiro.
ou no Ceará do Thiago Nunes também, onde a gente tinha o Vina sendo esse jogador aqui, o segundo atacante, com outro centroavante que geralmente era o Jael, ou então podia ser o Kleber também. Porém, a característica mais marcante que esse sistema tem dentro do futebol atual se refere muito mais ao sistema defensivo, tanto que mesmo times que não utilizam esse sistema como plataforma base acabam entrando nele para fazer, por exemplo, a marcação alta, principalmente porque esse sistema ele pode ser uma boa maneira de se defender contra um time que constrói um 4-3-3 ou por um time que joga num 4-3-3 como sistema base. A gente vai colocar o time vermelho aqui em campo num 4-3-3, tá? Então a maioria dos times que jogam no 4-3-3 sai dentro dessa estrutura de 2-3-2-3. Então a gente pode perceber que quando o time vermelho joga nessa plataforma, né, de 4-3-3, a gente tem os encaixes aqui muito bem definidos. A gente tem os dois atacantes nos dois zagueiros, o jogador dessa linha de 3 pegando o primeiro volante e os dois jogadores dessa linha de 3 que atuam pelos lados sendo responsáveis pelos laterais. A gente tem o lateral pegando ponta, os zagueiros em cima do centroavante e a nossa talvez inferioridade numérica seja aqui nesse setor aqui entre o camisa 5 e os dois mesmos do time adversário. Porém, mesmo que a gente tenha um goleiro que consiga bater muito bem essa bola, que tenha um bom passe, o tempo que a bola levaria para chegar até esses jogadores, a gente conseguiria se reequilibrar aqui dentro do sistema, por exemplo. Então, muitas vezes, esse sistema 4-1-3-2, ele pode ser uma variação do 4-2-3-1. Então, não é incomum a gente ver times que jogam no 4-2-3-1 entrando nesse sistema para marcar no bloco alto. Então, por exemplo, esse camisa 8 ele poderia ser, de fato, um segundo volante, que jogava alinhado com camisa 5 tá no sistema base, e esse camisa 10, que passa a ser o segundo jogador nesse momento, ele poderia ser um meia mais centralizado, enquanto o camisa 9 fosse um centroavante de fato. Então, com simples reajustes aqui, a gente pode sair do 4-2-3-1 e entrar no 4-1-3-2. E aí, você quer aprender um pouco mais sobre táticas? Então recomendo que você assista o vídeo que a gente deixou aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí na tela está aparecendo alguns outros vídeos que a gente escolheu a dedo e recomenda para você aqui no canal. Forte abraço e até a próxima, valeu!